Aleluia. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, te damos graças mais uma vez nessa noite, pelo Teu Espírito Santo em nós. É a certeza de dias melhores, Pai. A Tua presença, ela nos dá essa esperança, essa convicção de que, por maior que sejam as nossas adversidades, as nossas lutas, Tu está conosco. A Tua palavra diz isso, Senhor, que Tu estaria conosco todos os dias da nossa vida. Amanhã, quando nós acordarmos, Tu estará conosco. E durante toda a semana Tu estará conosco, nos guardando, nos ensinando, nos disciplinando, falando ao nosso coração. Ó Pai, obrigado porque Tu é um Deus real. Tu é vivo, Senhor. Nada pode mudar essa verdade. Umas pessoas adoram pedras, outros madeiras, outros ídolos, e nós adoramos aquele que era, que é e que há de vir, aquele que tem todo o poder, que anda sobre as águas, que anda sobre as tempestades da vida. E temos a oportunidade de, num domingo como esse, estarmos juntos aqui nesse lugar, Senhor, para exaltar o Teu nome. Bendito é o Teu nome. Santo, santo, santo é o Teu nome. Siga falando ao nosso coração, Pai, porque de nós mesmos não temos nada a dizer, Senhor. Mas quando Tu fala, Pai, é como um som de muitas águas. Encha o nosso coração, Pai, a ponto de, como diz aquele salmo, do nosso interior fluir rios de água viva, Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite. Você está feliz? Amém? Temos que nos alegrar pela presença do Senhor, de termos a revelação de que temos um Deus vivo, poderoso, eficaz, verdadeiro. Sem muita demora, queria ler alguns versículos com vocês. Lucas capítulo 24. Você pode abrir, por favor. A partir do versículo 13. Uma história conhecida, cantada, pregada. E eu acredito que Deus queira falar a alguns corações mais um pouco a respeito desse tema. Lucas capítulo 24, versículo de número 13. Amém? Vamos ler alguns versículos, queria a tua atenção para a gente entender o contexto onde está inserida essa mensagem. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, e já está no 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo:
terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amém? É um texto longo, necessário que a gente leia toda a história para entendermos a mensagem do que desejo compartilhar nessa noite com vocês. O contexto é pós-crucificação. Jesus tinha sido crucificado e já era domingo. Não era domingo de manhã, era naquele final de domingo, domingo à tarde. Às vezes eu passo na Joaquim Nogueira domingo à tarde, é sempre um ambiente muito silencioso. A gente sempre lembra que segunda-feira temos que trabalhar, temos que estudar. E domingo, normalmente, à tarde, é um dia assim mais calado, um dia mais quieto. Ainda mais se seu time jogar às 4 horas da tarde, perder. Então, normalmente, é um dia de reflexão. Um dia que nós paramos para pensar, nos preparar para a reunião mais tarde. Dentro dessa atmosfera, dentro de um domingo à tarde, Jesus, ele se manifesta àqueles 2 discípulos. Esses 2 discípulos de Jesus estavam angustiados, frustrados, se sentindo abandonados, órfãos, ludibriados, enganados, porque eles tinham colocado todas as esperanças, as expectativas em Jesus. E junto com aquela comunidade de discípulos, também tinham a esperança que quando eles chegassem em Jerusalém, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ia estabelecer uma nova ordem naquela localidade. Eles acreditavam que Jesus era um líder político, um líder econômico, alguém com uma envergadura tão poderosa, com uma argumentação tão forte, que eles esperavam que Roma, que era a principal adversária de Israel naquela localidade, seria abatida, que Jesus seria um verdadeiro líder, que Jesus iria comandar uma geração de hebreus, de judeus, que iriam revolucionar o mundo da época. Mas ao contrário do que eles esperavam, Jesus, ele foi crucificado, foi morto. Então é normal que no coração daqueles discípulos existisse frustração, decepção, amargura. Eles imaginaram que ao chegarem ali, as mentes de Israel seriam iluminadas. Acreditava que o povo iria entender que o Emanuel, o Deus conosco, estaria presente, que uma nova ordem, uma nova época iria iniciar em Jerusalém. Nesse ponto, eu quero fazer uma reflexão com vocês nessa noite. Essas expectativas eram exclusivamente deles e não de Jesus, que ao contrário, tinha profetizado várias vezes que ele seria preso, espancado, morto e crucificado, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. Então as expectativas estavam equivocadas, porque Jesus, ele
várias vezes falou a missão dele. Eu não vim aqui para ser um líder político. Eu não vim aqui para ser um líder econômico. Eu não vim salvar você da tirania de Roma. Mas a liberdade que eu quero e que eu tenho, que eu vou fazer, não é externa, mas é interna no coração do homem. Muitas pessoas podem estar aprisionadas fisicamente, mas se interiormente elas forem livres, elas verdadeiramente conhecem o Evangelho do Reino de Deus. Paulo foi preso, Pedro foi preso, mas no seu coração havia uma liberdade. Porque a liberdade que Jesus promoveu e promove, ela não é externa, mas ela é dentro do coração do homem, na mente dos homens. Mas quando eles chegaram lá, encontraram uma realidade distante das profecias de Jesus. Eles encontraram uma terra hostil, um ambiente hostil. Viram perseguições, viram Jesus sendo caluniado, perseguido, maltratado. E muitos deles não suportaram aquela realidade. Como nós lemos, os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam entristecidos, decepcionados. Uns fugiram, outros negaram a fé, outros silenciaram, e outros ficaram com raiva, magoados com Jesus. E esses 2 companheiros caminham com essa amargura no coração. O texto fala claramente de 2 seres amargurados, entristecidos. Eles estavam visivelmente abatidos, decepcionados, como quem largou tudo por causa de Jesus, por causa de um projeto, e o projeto não deu em nada. É possível, meu querido, minha querida, que nessa noite, essa seja a tua realidade. Você sente um vazio no coração, um vazio inexplicável. Talvez decepcionado com alguém ou com alguma coisa, a ponto de querer jogar a toalha, de desistir da caminhada e desistir até da vida. Você sabe que o que você vem vivendo está bem aquém das suas expectativas. Eu falo de algo que já aconteceu comigo. Eu já me decepcionei. No final das contas, eu descobri que o grande responsável pelas minhas decepções era eu mesmo. E às vezes a gente pensa em desistir, de abandonar tudo, porque colocamos expectativas num projeto nosso, pessoal nosso. O projeto de Jesus era uma redenção espiritual, mas o projeto daqueles discípulos era uma redenção política, social, econômica. Era um projeto particular deles, não era o de Jesus. E muitas das vezes nós queremos viver o nosso próprio projeto de vida. Temos projetos secretos, ministérios secretos, sonhos secretos que não fazem parte da vontade de Deus para as nossas vidas. E por conta disso nós estamos frustrados, desanimados, sem expectativa de dias melhores. Porque se nós vivemos a boa e perfeita vontade de Deus, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, você vai viver os melhores dias da sua vida. Porque os sonhos de Deus para nós são perfeitos. O apóstolo Paulo, ele viveu dias terríveis de perseguição, de apedrejamento, de naufrágios, mas nem por causa disso ele perdeu a alegria da salvação. Ele chegou no final da carreira dele, encarcerado, preso, sozinho, e declarou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque as convicções daquele homem não estavam nas coisas desse mundo, estavam nas coisas lá do alto, aonde Cristo vive. Eu quero te dizer isso nessa noite. Precisamos sonhar os sonhos de Deus. Precisamos acreditar que a nossa estadia aqui nessa terra não é para ganhar dinheiro, não é para ser um bom profissional, ainda que essas coisas cooperem, fazem parte da nossa vida.
você é um peregrino aqui nessa terra e você precisa ter noção disso. Que se tu tem dinheiro, você precisa entender por que Deus te deu dinheiro. Se você é um bom profissional, você precisa entender por que você é um bom profissional. Se você está numa faculdade de sociologia, filosofia, história, ciências humanas, matemática, judiciário, eu não sei qual é o setor que você vive, mas eu quero te dizer nessa noite, você precisa entender que esse projeto precisa estar de acordo com a vontade de Deus para a tua vida. Senão, você vai se tornar alguém frustrado, desanimado. E é possível você chegar na metade da tua caminhada cristã e olhar para a tua realidade e falar, meu Deus, será que de fato é isso que Deus tem para a minha vida? Eu lembro que quando eu concluí a faculdade de História, eu falei, Senhor, será que é isso mesmo que Tu tem para mim? Será que é apenas ser um professor, um historiador, um conhecedor das ciências humanas? Obviamente que não. Todas essas coisas são estratégias para experimentarmos o melhor de Deus para nossas vidas. Precisamos entender o que Deus tem para cada um de nós, o projeto que Deus tem para cada um de nós. E aqueles discípulos estavam desanimados, angustiados, desamparados, se sentindo órfãos, porque a perspectiva deles estavam nas coisas dessa vida. Mas Jesus já estava avisando cada um deles. Jesus já falava que o projeto dele não era ser um líder político, que o reino dele não era desse mundo, mas que o reino dele era o reino dos céus. Aqueles discípulos estavam conversando sobre os últimos acontecimentos e com certeza pairava naquele ambiente um ambiente de tristeza, um ambiente de decepção. Só que enquanto eles discutiam no caminho, Jesus aparece para eles. Só que eles não reconheceram. É intrigante pensar isso. Eles eram discípulos de Jesus. Como eles não reconheceram que Jesus que estava no meio deles? Queridos, existem momentos na nossa vida que estamos tão alienados, tão cegos com a nossa perspectiva e projetos de vida, que não conseguimos enxergar o óbvio diante da nossa frente, diante dos nossos olhos. Às vezes Jesus está ali operando, fazendo, acontecendo, e nós estamos cegos, alienados, vivendo a nossa vida, nossos projetos, achando que o fim da linha é um bom casamento, é uma boa profissão. Queridos, queridas, precisamos entender o projeto de Deus para as nossas vidas. Precisamos ter a plena convicção de que o nosso chamado vai muito além do que nossos olhos viram, que o nosso coração passou no nosso coração, nossos ouvidos ouviram. Uma coisa é fato: quando a nossa mente está fechada com algum motivo, decepção ou algo parecido, nem os nossos pais são capazes de nos fazer enxergar o que é óbvio. Ficamos cegos e esquecemos que Jesus é soberano e preside sobre a tempestade, como diz lá no livro de Jó, como nós cantamos aqui. Aqueles discípulos não conseguiram ver Jesus, porque na perspectiva deles, eles estavam tão bloqueados com o fato de Jesus ter morrido, de estarem tão decepcionados, que não conseguiram enxergar o que era óbvio, que Jesus estava ali, que Jesus estava operando, que Jesus estava fazendo. E às vezes, não enxergamos, não conseguimos ver um palmo diante de nós. E às vezes, as pessoas falam, cara, como você não está vendo isso? Como que você não enxergou isso? Porque muitas das vezes estamos com o coração bloqueado, com a mente entristecida, decepcionados. E um outro ponto também que vale uma reflexão: Jesus estava ressuscitado dentre os mortos. Alguém ressuscitado vive sem as marcas do pecado. Alguém ressuscitado apaga todas as marcas da mortalidade. Então, naturalmente que as marcas do homem Jesus tinham sumido, porque Jesus estava com o corpo glorificado. Jesus estava
perfeito. Então há esperança para nós, imperfeitos. Você que se acha feio, quero te falar uma coisa: quando Jesus voltar e seu corpo for glorificado, há esperança para você. Eu não vou falar para você olhar para o lado e achar uma pessoa feia, porque eu acredito que aqui nesse auditório só tem gente bonita, com algumas exceções que daqui eu estou vendo. Mas brincadeiras à parte, aqueles discípulos estavam naquela famosa reta da crise. Sabe aqueles dias que tudo que você quer na tua vida é uma reta para andar, sem saber aonde vai parar? Eu lembro que no ano de 2006, 21 de agosto, uma data inesquecível para mim. Minha maravilhosa esposa falou assim: Arthur, não quero mais nada com você. Ela falou que ia dar linha na minha pipa, que eu seguisse a minha vida. Eu peguei minha bicicleta velha, que era uma das poucas coisas que eu tinha na época. Fiquei rodando no Parque Buri com aquele vento nordeste na cara, sem saber para onde ia. Meu desejo naquele dia era pegar um ônibus da Grisa só com passagem de ida e ficar lá no ponto final até Jesus voltar. São dias de angústias, de dor, de solidão, de tristeza. Esse era o caminho que eles estavam vivendo. Dias de angústia. Mas voltando para o texto, Jesus entra na conversa deles. E eles o tratam com uma certa rispidez, típico de um coração aborrecido. Jesus perguntava: o que vocês estão falando? E eles: como que tu não sabe do que tem acontecido, das últimas notícias? Jesus, beirando a ironia, ele fala: que notícias são essas? O que vocês estão falando, quase que num tom de provocação? E eles começam a discorrer tudo o que tinha acontecido. Eles estavam explicando os fatos que aconteceram na sexta-feira. E Jesus, de súbito, fala: nécios, tardios de coração, vocês estão lembrando do que aconteceu na sexta-feira, mas eu quero te dizer que hoje já é domingo, eu estou ressuscitado dentre os mortos, já estou glorificado, o pecado da humanidade já foi perdoado, vocês são livres e vocês ainda estão presos no passado. Quantas vezes nós ficamos lamentando sobre o passado, quando Jesus já nos perdoou? Vivemos uma cadeia, presos ao passado, decepcionados com alguém. Quando a Bíblia fala tardios de coração, quer dizer isso, pessoas presas ao passado. Aqueles discípulos estavam presos naquela sexta-feira, dolorida, triste, mas já era domingo, o novo já tinha chegado sobre a vida daqueles homens, já era tempo de cantar as aves, de a árvore florescer, já era tempo de vivermos os melhores momentos das nossas vidas, e muitas das vezes ficamos ali aprisionados, tardios de coração, vivendo as angústias do passado. Quero te falar que é tempo de nós comemorarmos a ressurreição do homem que salvou a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Mas infelizmente muitas pessoas ficam presas ao seu passado, quando hoje Jesus já te fez livre. Jesus já nos fez livre, já não há mais condenação. Eis que tudo se fez novo. Já não há mais condenação. Aquele cara delinquente, aquele passado inescrupuloso, sombrio, deu lugar àquele que tem um poder sobre todas as coisas. E não conseguimos viver uma caminhada cristã sadia. Não temos a alegria da salvação no nosso coração.
Não conseguimos desfrutar do que está diante de nós. Como eu não vou comemorar as coisas que Deus já fez na minha vida? A família que Deus me deu, os filhos que Deus tem me dado. Como eu não vou usufruir daquilo que Deus já tem feito? Mas muitas das vezes estamos presos ao nosso passado. Quantas pessoas não conseguem acompanhar o ritmo de Deus na história? Ficam lamentando o passado quando o novo de Deus já existe, já está diante de nós. Segunda-feira passada eu estava numa sala de aula, conversando com um aluno, e ele falou uma frase que mexeu comigo. Ele falou: professor, não existe nada de novo. O novo já existe. A gente fala de nós vivemos o novo de novo. De fato, vivemos o novo de novo significa entendermos o que Deus já está fazendo. É possível que o que falte a gente é entender o que Ele já está fazendo no meio da sua igreja. Está restaurando pessoas. Ele está restaurando casamento, histórias. Quantas pessoas são tocadas com o seu testemunho, com a sua vida, e você nem sabe disso? Uma palavra que você fala, um testemunho que você conta. Mas muitas das vezes ainda ficamos presos na nostalgia do nosso passado. Nós podemos chamar isso da síndrome de Emaús. O tempo todo pensando e falando sobre o passado, que foi traído, que foi esquecido, abandonado. Uma aliança fiel ao nosso passado. Quando novas possibilidades estão diante dos nossos olhos. Nesse ponto, eu quero abrir um apêndice. Às vezes eu encontro algumas pessoas falando com nostalgia sobre o passado, que a igreja era assim, que a igreja era assado. Precisamos entender que a nuvem de Deus está andando. Os princípios e valores são marcos que não podem ser removidos, mas as estratégias mudam. A nuvem de Deus, ela está andando. E muitas pessoas ficam presas àquele modelo de igreja, né, que passou. Precisamos entender o nosso tempo. Antes, as reuniões, elas não passavam pela internet, hoje elas passam pela internet. Antigamente, eu dormia na casa das pessoas, dos meus irmãos, mas hoje eu recebo esses irmãos na minha casa, recebo jovens na minha casa, jovens dormem na minha casa, hoje eu sou anfitrião. As coisas aconteceram, o tempo passou e nós precisamos entender esse processo de Deus. É possível você ouvir pessoas falando que agora estão pintando o galpão de preto. Eu já ouvi pessoas reclamando: pô, estão pintando o galpão de preto. Você ouve de tudo, estão fechando agora as janelas. Cara, antigamente nós reuníamos na rua. Deus nos deu a oportunidade de reunirmos num lugar melhor. A nossa essência não pode mudar. Os nossos princípios não podem mudar. Mas eu quero te dizer que por que nós pintamos um galpão desse de preto? Porque é melhor para a filmagem, é melhor para as fotos. Deus é um Deus estratégico. Ou você acha que quando Jesus ele pregava em cima do barco, e ele pedia para ficar distante das margens, porque à medida que ele falava, as águas batiam, a voz dele espalhava nas águas e o alcance da voz dele era maior. Jesus era estratégico. Precisamos entender. Enquanto muitas das vezes nós evangelizávamos de panfleto em panfleto, hoje as coisas mudaram. Nas redes sociais nós podemos evangelizar muitas pessoas. Antigamente, para você ser missionário no Japão, você pegava um navio e demorava 6 meses até ir ao Japão. Hoje, você pega um avião em 12 horas, 24 horas, você já está no seu lugar de origem para pregar o evangelho e você voltar. E assim, precisamos entender as mudanças de Deus para os nossos dias. Enquanto eles estavam pensando em uma Jerusalém terrestre, Jesus falava de algo sobremodo excelente, que é a Israel celestial. Falo de gente que se vestiu de luto,
e não quer tirar essa roupa. Pessoas que estão presas aos seus passados, como aqueles discípulos estavam presos ao seu passado. Eles achavam que já era o fim, que tudo tinha acabado, que a última cena era aquela, Jesus pendurado no madeiro. Mas Jesus diz: calma, existe um último ato, vocês estão enganados. Tem uma última notícia para dar para vocês. As portas da eternidade se abriram e eu ressuscitei dentre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Vamos acordar. Vamos avançar. Digo para você algo nessa noite. O seu choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Se é para perdoar, querido, perdoa. Se é para pedir perdão, peça. Se é para restituir, restitua. Mas em nome de Jesus, vamos em frente. Você pode chorar uma noite inteira, mas eu quero te dizer que amanhã é segunda-feira e o seu sorriso pode ser grande. A alegria no seu coração pode ser grande. No versículo 30, quando os olhos deles foram abertos e eles passaram a enxergar tudo estava diante deles. E a minha intenção nessa noite é fazer isso com você. É poder, através da palavra de Deus, abrir o teu coração. E seus olhos enxergarem o que você ainda não está enxergando. E o coração frio passar a aquecer novamente. E aquele tempo de esfriamento, de decepção, torne a ser como naqueles grandes dias da tua caminhada, com o coração cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé nessa noite. Queria que você não perdesse esse tempo. São segundos que podem mudar a história do teu rumo, a tua vida, a tua existência. Feche os teus olhos. Nós vamos cantar algumas canções. A Bíblia fala que quando Davi tocava a harpa, o coração de Saul mudava. As canções são como as harpas de Davi, que elas mudam a perspectiva dos nossos corações. Eu creio que Deus quer aquecer alguns corações aqui novamente, quer abrir alguns olhos que estão fechados para aquilo que é óbvio.